Bom dia, paz de Cristo para a sua vida. Na nossa série de mensagens a respeito dos personagens bíblicos, hoje nós vamos falar de Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus e um dos seus principais discípulos. A Bíblia relata muitos fatos envolvendo Pedro, mas o que chama atenção na sua vida é a sua personalidade. Pedro tinha um temperamento muito forte, explosivo, sanguíneo. Algumas ocasiões podem demonstrar esse temperamento que ele tinha. Quando os discípulos estavam num barco e havia ali uma tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas. Então, eles ficam apavorados achando que era um fantasma, mas Jesus disse que era ele. E então Pedro diz: "Se és tu, Senhor, me faz andar sobre as águas contigo." Então Jesus disse: "Vem", e ele andou sobre as águas. É certo que logo depois ele viu o barulho do vento, ele viu a tempestade, as ondas, ele se amedrontou e afundou. Mas ele andou sobre as águas. Numa outra ocasião, quando Jesus anuncia o que iria acontecer com ele, a prisão, a crucificação, a morte, Pedro repreende Jesus, dizendo que isso jamais aconteceria. Em uma outra ocasião ainda, quando Jesus de fato é preso, Pedro, ele saca da sua espada e corta a orelha de um soldado. Jesus então cura a orelha daquele soldado e repreende Pedro, dizendo que quem vive pela espada, por ela morreria. Mas uma ocasião de fato é bem especial, dentre essas que demonstra o temperamento de Pedro. É quando Jesus, ao anunciar que estava próximo o que aconteceria com ele, Pedro disse que jamais o abandonaria, mas estaria com ele até o final. Jesus então anuncia a Pedro que antes do galo cantar, ele o negaria por 3 vezes. E aconteceu exatamente como Jesus falou. Pedro negou Jesus pela 3ª vez, o galo cantou, então ele chorou amargamente, arrependido, e sofrendo com aquela culpa. Ele sofreu com uma terrível culpa por 3 dias, voltou ao seu velho ofício, após a morte de Jesus, voltou a ser pescador, mas Jesus, como você sabe, ressuscitou ao 3º dia e apareceu a Pedro. E nessa aparição, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. Pedro então responde enfaticamente: "Jesus, eu te amo." E isso é muito lindo, porque Pedro não entendeu à primeira vista o que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando o interior de Pedro, a alma dele, tirando dele aquela culpa, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus fez ele confessar 3 vezes que o amava. Muitos são os ensinamentos que nós tiramos da vida de Pedro. O primeiro deles é exatamente esse, na ocasião da cura de Jesus. Nós aprendemos que não importa os nossos erros, não importa a culpa que nós carregamos, a pisada na bola que nós demos. Um encontro com Jesus, um momento de intimidade com Ele. Nós temos a nossa culpa arrancada, nós temos a nossa vida restaurada. Ele nos faz confessar novamente o nosso amor por Ele. E então nós temos uma nova vida. Um outro ensinamento importante acerca da vida de Pedro é que o nosso temperamento, embora nos atrapalhe muitas vezes, Deus pode fazer com que esse temperamento seja usado para o bem das pessoas e para o bem da obra de Deus. Foi assim com Pedro. Jesus não arrancou dele o seu temperamento, mas usou esse temperamento impetuoso para ele ser o líder da igreja que viria logo depois da ascensão de Jesus aos céus. Que eu e você possamos aprender com a vida e com a história de Pedro. Que nós saibamos usar o nosso temperamento para o bem das pessoas e do reino de Deus. E que nós ainda possamos perceber que não importa os nossos erros, não importa a culpa que nós carregamos, não importa o que o nosso temperamento tenha causado de estrago. Jesus, ele nos cura, ele nos sara. Que você seja um Pedro da sua geração. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida hoje e para sempre. Amém.